Olá, meu nome é Felipe Cerqueira, sou gerente de vendas da Texto do Brasil. Ao meu lado, o Michael de Carvalho, nosso consultor técnico em refrigeração e ar-condicionado. E hoje nós iremos fazer um treinamento do nosso manifold Texto 557S. Agora nós vamos fazer a abertura da caixa do aparelho para ver o que acompanha no kit. O kit acompanha uma maleta rígida, um manifold digital Texto 557S, um sensor de vácuo sem fio Texto 552i, duas pinças de temperatura Texto 115i e os manuais de instrução guias de start rápido e também protocolos de calibração. Além de acompanhar também correias para a segurança dos equipamentos. Existe também uma segunda opção de kit com mangueiras, aonde vem 3 mangueiras de 1/4 para pressão com válvulas e uma mangueira de 3/8 para vácuo. Ao ligar o manifold pela primeira vez, iremos selecionar o idioma. Selecionamos aqui para português. E logo depois ele vai dar um QR Code para fazer o download do aplicativo. Ao iniciar, iremos fazer a conexão dos sensores, retirando a fita de proteção da bateria. Ele irá se conectar automaticamente com o manifold. A primeira tela que a gente tem no manifold, Texto 557S, é a tela de refrigeração, onde ele vai mostrar para você as pressões de baixa e de alta. Aqui você consegue visualizar tanto no display digital como no display analógico. Você vai ter a temperatura de evaporação e de condensação do fluido, as temperaturas que estão sendo medidas nas sondas T1 e T2. Note que você tem aqui uma identificação que é referente aos 3 últimos dígitos do número de série da sonda, o superaquecimento e o subresfriamento, tudo apenas em uma tela. Aqui com a seta para cima você vai poder fazer o zeramento do sensor de pressão, recomendado fazer esse zeramento sempre antes de cada medição. E aqui na seta para baixo você vai poder selecionar o fluido refrigerante. São 80 fluidos refrigerantes armazenados no instrumento e você pode atualizá-los conforme sua necessidade através do aplicativo Texto Smart. Você também consegue selecionar fluidos favoritos, que ficarão sempre no topo da tela, facilitando a forma de trabalho. O segundo menu de medição é o menu de evacuação. A gente entra aqui em modo de medição, seleciona evacuação. Aqui ele vai te pedir para selecionar qual que é o seu objetivo de evacuação, até onde você quer chegar, e qual que é o desvio máximo que você aceita. Aqui eu selecionei que eu quero chegar até 300 microns e aceito no máximo até 500 microns no momento da estabilização. Ao clicar OK, ele pede para eu conectar a minha sonda 552i. Conectamos a nossa sonda de vácuo sem fio apertando o botão de conexão. O aparelho irá reconhecer e nós apertamos o botão menu. Aqui na tela de evacuação, nós teremos o tempo de medição, o valor atual em micron, a taxa de evaporação da água, a temperatura ambiente e o ΔT, a diferença entre a temperatura de evaporação da água e a temperatura ambiente. Aqui nós temos uma visualização de gráfico também, para que a gente possa entender a tendência do nosso vácuo. Aí é só apertar o botão Iniciar, que ele já começa a medição. O próximo menu de medição é o controle de estanqueidade, ou teste de estanqueidade.
onde nós temos aqui no display o tempo do teste, a sonda que está conectada para fazer a compensação de temperatura, ele seleciona automaticamente uma das sondas que estão conectadas. Aqui a pressão atual do sistema, a pressão inicial e o ΔP, a diferença de pressão de início com a pressão atual. Aqui é só clicar no botão iniciar e começar o teste. Próximo menu de medição é o menu de superaquecimento alvo. Nesse menu, nós temos duas opções. Nós podemos inserir manualmente os valores da temperatura externa e o valor da temperatura de bulbo úmido do ar de retorno, ou nós podemos conectar as Testo Smart Probes 605i para fazer essas medições em tempo real. Nós iremos fazer isso. Para conectar o termohigrômetro Testo 605i, nós retiramos a proteção de pilhas e ele já irá se conectar ao manifold. Fazemos o mesmo procedimento com os dois sensores. Com os nossos termohigrômetros conectados, eu virei aqui em Smart Probe, em temperatura externa, e seleciono a minha Smart Probe. Ele irá começar a mostrar os valores de medição em tempo real. Faço o mesmo procedimento com a temperatura do bulbo úmido do ar de retorno, selecionando a segunda Smart Probe. Ele também irá passar a medir a temperatura do bulbo úmido em tempo real. Com isso, eu vou ter o meu menu de refrigeração com a informação extra do Target Superheat, ou do superaquecimento alvo. O próximo menu de medição é o menu de teste de compressor, o DLT. O DLT quer dizer temperatura da linha de descarga, onde nós conectamos uma sonda Testo 115i do tipo pinça na tubulação de descarga do compressor e monitoramos, enquanto fazemos todos os outros testes de refrigeração, essa temperatura, que vai ser exibida aqui no display. O último menu de medição é o ΔT, onde nós conseguimos monitorar a diferença de temperatura entre as duas pinças. É possível ajustar no aparelho também as sondas que estão conectadas via Bluetooth. Você pode deixar uma seleção automática ou manual, onde a cada menu de medição ele vai te perguntar qual é a sonda que você deseja utilizar para cada aplicação. Por exemplo, vou acessar aqui o menu refrigeração e ele antes me pergunta qual é a sonda considerada T1 e qual é a sonda considerada T2. Também temos os ajustes do aparelho. Aqui você consegue selecionar a duração da iluminação do display, o brilho da tela, se você está com o desligamento automático selecionado ou não, o Auto TFAC, que é o fator de compensação de temperatura, as unidades de medição para temperatura, pressão, tipo de pressão, a pressão atmosférica e a unidade de vácuo, o idioma selecionado no aparelho, assistente de configuração. Você pode também restaurar as definições de fábrica e ter todas as informações do aparelho, como número de série e versão de firmware, por exemplo. E nesse momento nós vamos fazer o teste de estanquidade, utilizando nitrogênio seco para ser injetado no sistema. Injetamos
uma certa quantidade, no caso 239,3 PSI, aguardamos cerca de 20 minutos para a estabilização dessa pressão e só então iniciaremos aqui a contagem de tempo desse teste de estanquidade. Utilizando da tecla para baixo, iniciar. Automaticamente é mostrado a pressão atual, inicial aliás, e do lado aqui a pressão atual, onde você consegue ver se houve uma perda de pressão ou subida de pressão. Ao lado você tem o ΔP, onde mostra a diferença entre a pressão inicial e a pressão atual. Utilizando a sonda de temperatura durante o teste de estanquidade, nós temos então a compensação da perda de pressão por consequência da mudança de temperatura. Sendo assim, o ΔP só vai nos apresentar um valor de pressão alterado se tiver realmente relação com algum vazamento. E vamos fazer agora o processo de evacuação do sistema, utilizando o cilindro de recolhimento como forma de simular um sistema de refrigeração. Para isso, navegamos aqui no menu do instrumento, modo de medição, evacuação e definimos os valores para objetivo do vácuo e limite de subida do vácuo. Ok. Com a sonda ligada, plugamos ao sistema. E então, clicamos na tecla Iniciar, onde será demonstrado o gráfico do vácuo. Ligamos a bomba. Após ter conseguido atingir o nível de vácuo estabelecido como limite aqui no instrumento, desligamos, fechamos todo o sistema, deixamos ele em teste por um certo período, cerca de 20 minutos aproximadamente, observando no gráfico se há alguma mudança, uma subida de vácuo. Não havendo essa mudança, seguimos com os demais procedimentos. O que nós vamos fazer agora é a conexão do manifold 557S ao sistema para fazer as medições, tanto de pressão quanto de temperatura, através das mangueiras, pressão, temperatura através das pinças. E agora nós faremos todas as medições através do texto 557S. Na mesma tela nós temos todas as medições sendo apresentadas. Do lado esquerdo, pressão de baixa, temperatura de evaporação, temperatura da pinça e o superaquecimento. Da mesma forma, do lado direito temos a pressão de alta, temperatura de condensação, temperatura da pinça e o subresfriamento. Com o sistema em pleno funcionamento, é possível termos a medição do superaquecimento alvo, de forma bem fácil. Na tela do manifold, navegamos no modo de medição, vamos até a opção sobreaquecimento alvo e temos as opções. Podemos lançar aqui as medições coletadas por um sensor externo, manualmente, e também de um bulbo seco, sensor de bulbo seco, manualmente. Ou então, utilizamos de 2 termohigrômetros Testo 605i para inserirmos esses valores automaticamente via Bluetooth. Após feito então o posicionamento das sondas termohigrômetro, temos aqui na nossa tela o valor de superaquecimento alvo, que no momento é de 15,2 Kelvin, dadas as condições de trabalho e teste que estamos fazendo.
todos os valores de medição apresentados no instrumento, você também poderá ver a distância de até 150 metros através do aplicativo em seu smartphone, o que será demonstrado pelo Felipe. Com o aplicativo Testo Smart App, eu consigo monitorar o meu manifold digital Testo 557S a uma distância máxima de até 150 metros. Esse aplicativo ele é gratuito e está disponível para download tanto na Google Play como na App Store. Aqui no aplicativo eu tenho exatamente todos os dados de medição que eu tenho na tela do meu manifold, como pressão de baixa, pressão de alta, temperatura de evaporação e condensação, superaquecimento e subresfriamento. Além de que, nesse caso, eu tenho o superaquecimento alvo e as temperaturas de temperatura externa e a temperatura de bulbo úmido do retorno. Né? Aqui eu consigo iniciar um registro dos dados de medição e eu consigo visualizar isso em live, ou seja, os dados de medição momentâneos, em forma de gráfico e em forma de tabela. Depois de fazer todos os meus registros, eu consigo gravar esses valores de medição e gerar um relatório, onde eu consigo inserir diversas informações do meu cliente e também do meu ponto de medição.